Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder estar compartilhando contigo. No livro do Gênesis, no seu capítulo 3 e no seu versículo 8, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante de um texto muito interessante e também aqui nos traz muitas lições para com as nossas vidas, que eu tenho certeza que se a gente ouvir com atenção essas palavras, a gente pode evitar muita coisa ruim de acontecer em nossas vidas. Nós vivemos aqui nesta terra e nós sabemos que tudo é momentâneo e passageiro. Se eu fosse trazer algo para os irmãos sobre a vida aqui, eu ia falar e talvez alguém pudesse se assustar. A nossa vida ela é curta, ela é passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estaremos aqui novamente. E temos que valorizar cada dia. Cada dia nós temos que valorizar. E quando eu falo valorizar cada dia, é a gente reconhecendo o Criador da nossa vida, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo da nossa existência, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. No princípio, no livro do Gênesis, o Senhor vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra é vazia e sem forma, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz, e disse Deus que haja separação entre a expansão do firmamento da água e da terra, haja divisão. E assim o Senhor vai trazendo séries constantemente a respeito, haja. Mas quando chega no homem, ele fala: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não foi feito haja, aconteça, não. Deus teve o desvelo, Deus teve o cuidado, Deus teve o capricho de nos fazer com as suas próprias mãos. Pois bem, Deus fez o homem e colocou dentro de um jardim. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Colocou este homem dentro do jardim. Este homem olhando para os animais, a qual Adão, olhando para os animais e vendo que os animais tinham cada um seu par, então se sentiu só e Deus viu que o homem se sentiu só e Deus achou por bem criar uma disjuntora para Adão. Fez o homem adormecer. A primeira anestesia geral foi Deus que deu. Adão fica totalmente anestesiado. Então Deus pega uma das suas costelas e faz a mulher chamada varoa. E os dois agora se conhecem. Segundo a medicina, porque esses dias atrás eu fui ver sobre isso, o homem, eu vi alguém dizer bem assim: mas se Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher, era para o homem ter uma costela a menos. Só que tudo que Deus faz, Deus é perfeito. Deus não tira algo do homem para colocar na mulher, e também não vai tirar algo da mulher e colocar no homem. Tudo que Deus faz se ajunta em perfeição. Segundo a própria medicina, o nosso osso tem o poder e a capacidade de regenerar, de crescer. Então, certamente, a costela que foi removida de Adão
para não ficar em falta, ela teve uma regeneração e ela cresceu. Depois você quiser ir mais a fundo sobre isso, você pesquisa, que lá tem os nomes todos corretos concernente a essa generação de ossos de crescer osso. Certamente cresceu. Agora Deus está com esse casal, certamente com uma palavra, multiplicai, crescei, multiplicai. Certamente procriar. Veja bem que Deus ele vai dizer para Adão e Eva, pode comer de todos os frutos que tem no jardim, mas menos daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento da ciência, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, observa que o ser humano ele é muito insatisfeito. Deus falou assim, pode comer de todas, menos daquela. Ele tinha acesso a tantas árvores, tinha acesso a tantos frutos, só que o ser humano, isso revela que o ser humano, às vezes, ele não está satisfeito absolutamente com nada. Ele quer outra coisa. Ele tem a outra coisa, quer outra coisa. E não está satisfeito porque o único meio da gente estar satisfeito é a gente entender na íntegra o chamado de Deus em nossas vidas, como o apóstolo Paulo entendeu. Como o apóstolo Paulo entendeu. Nós precisamos entender. O apóstolo Paulo vai dizer, eu tive muito, mas também tive pouco. Mas em tudo eu dei graças ao nome do Senhor. Ou seja, ele teve em abundância, ele é grato a Deus. Ele teve pouco, ele é grato a Deus. A gratidão nos faz enxergar que sempre Deus está trabalhando em nosso favor. Observe, irmãos, que agora a Bíblia fala, e a serpente, mais astuta do que todos os outros animais, foi certamente o animal que o diabo escolheu para poder usar, para poder certamente falar com Eva. Você não acha estranho uma serpente falar? E mais estranho é alguém dar ouvido para ela? É alguém dar ouvido para ela. E Eva agora está tendo diálogo com a serpente. Irmãos, a gente não pode alimentar conversações que vêm de serpente, porque vai nos levar ao declínio, vai nos levar à queda. Veja bem que o erro de Eva foi ela ter ficado ouvindo a serpente. E certamente isso, irmão, não foi do dia para a noite. Uma queda espiritual, uma pessoa que se afasta totalmente de Deus, isso não vem do dia para a noite. Isso é um processo de esfriamento. A pessoa vai perdendo o gosto, vai perdendo o prazer pelas coisas de Deus e vai se afastando ao ponto que fica distante. Veja bem que para Eva não foi do dia para a noite. A serpente a foi alimentando. E veja bem que qual é a fala da serpente? A mensagem da serpente é tentando despregar tudo aquilo que Deus pregou e estabeleceu no jardim do Éden. Deus estabeleceu o quê? Obediência. Deus estabeleceu princípios, regras. E a serpente, o diabo, ele vem para poder quebrar os princípios, quebrar as regras, quebrar a obediência. Ele vem para poder tentar despregar tudo aquilo que Deus estabeleceu no jardim. Vou abrir parênteses aqui. Em nossos dias não é diferente. O diabo ele não mudou a sua estratégia. Ele trabalha da mesma forma, do mesmo jeito. Ele trabalha para poder tentar quebrar os princípios de Deus e para poder quebrar as regras estabelecidas por Deus, para que o ser humano vive do jeito que ele bem achar melhor viver. E sendo assim, o homem vive distante de Deus. É aonde que o diabo ele consegue adentrar na vida daquela pessoa e escravizar ela. Porque uma vez que eu deixei o princípio da obediência de lado, e eu deixei os princípios de Deus de lado,
eu vou dar legalidade para o diabo na minha vida. O diabo vai ganhar legalidade na minha vida. Então veja bem que a insistência aqui da serpente é para poder fazer Eva não acreditar mais nos princípios e na mensagem que Deus estabeleceu para Adão e Eva. Sendo assim, ela vai ficar ouvindo a serpente por alguns dias, meses. A Bíblia não fala quantos dias, quantos meses, se foi anos. Mas certamente teve uma insistência dela. Ela vai dizer, olha, se o Senhor falou que se Deus falou que se você comer da fruta da árvore, tu vai morrer. E a serpente, qual foi a mensagem dela? Você não vai morrer. Foi a mensagem da serpente. Ou seja, irmãos, observe isso aqui. Observe isso aqui é muito forte. Observe isso aqui. Quando Eva, ela pega o fruto e ela come, não acontece nada com ela. Ela não cai, ela não morre. Então, a sensação a princípio é o quê? Qual é a primeira sensação que ela tem? A mensagem de Deus não é a verdadeira. Porque eu comi e nada aconteceu. Ele falou que se eu comisse, eu ia morrer. Não é assim que muitos têm vivido? Muitos têm vivido desfrutando do pecado, têm vivido uma vida totalmente errônea e distante de Deus, e a sensação é que nada está acontecendo, a sensação que a pessoa está do mesmo jeito e continua comendo o fruto do pecado, continua vivendo uma vida totalmente distante de Deus e nada está acontecendo. Porque, pastor, a primeira morte que foi gerada na vida de Eva foi a morte espiritual. Quando a pessoa peca, ela não percebe, muitos, vence uma morte espiritual. Então, a morte espiritual na vida de Eva. Observem aqui, irmãos, muito interessante isso aqui. Deus, ele não fala nada. Veja bem que Eva come a fruta, mas Deus não fala nada, Deus não vai intervir. Mas observa que quando ela deu para Adão e Adão comeu, então Deus desce e fala com Adão. Por quê, pastor? Porque foi dado ao homem a responsabilidade, foi dado ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus entregou. Ou seja, quando Eva comeu da fruta, o dever de Adão era, você comeu, mas eu não vou comer. E o que você fez foi errado, não foi certo. Ou seja, ele foi complacente com o erro de Eva. E também gerou morte espiritual para ele. Irmãos, errado não é só quem comete, não. Errado e participante também são aqueles que concordam e aceitam. Hoje tem gente que fala bem assim, eu não prego contra o pecado, eu não prego os que estão pregando aí um evangelho light. Eu não prego a mensagem da impegraça, o evangelho da porta larga. Mas concorda, traz os pregadores na igreja deles, concorda. Então, assim, não prega a mensagem, mas apoia e também não prega contra. Hoje, pregar contra o pecado, em vez de constranger o povo a vir ao arrependimento, está causando no povo revolta. Está causando no povo que endurecimento de coração. Porque hoje o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Se você prega contra o pecado, você é errado. As pessoas te crucificam. E se tornou algo que as pessoas não querem mais receber. Porque confronta. Então observa que Adão ele teve a oportunidade, quando Eva comeu, é a Deus dizendo, vou esperar o posicionamento de Adão. Só que o posicionamento de Adão foi qual? Foi comer também. Foi comer. Foi aceitar o que a tua esposa estava compartilhando. O problema de muitos hoje é isso. Estão compartilhando o que é errado e muitos estão aceitando. Estão aceitando. Adão faz o quê? Adão se esconde. Porque a sua visão se abriu e ele viu que a sua esposa estava nua.
E a esposa viu que ele estava nu. Eles não tinham essa maldade. Eu estou torcendo muito, irmão, que eu peguei muita friagem nessas noites aí, em viagem. A gente pegamos chuva, pegamos muita friagem. Então acaba que danifica um pouco a saúde. Observa que Adão, a inocência caiu por terra. Sua visão se abriu. E o que foi que ele fez? Se escondeu atrás da árvore. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, concernente o amor de Deus, concernente a graça de Deus para com as nossas vidas. Antes de eu falar isso aqui, que é muito forte, dar um recado para os irmãos rapidamente. Esteja contribuindo com esta obra, irmãos. A gente passa muita dificuldade concernente ao campo missionário de querer fazer mais e não poder fazer. Nós temos um projeto concernente a campanha Doe uma Cadeira. Esteja ajudando esta obra, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, aqui revela-se a graça de Deus, irmão, para com as nossas vidas. Observe que quando Deus, de costume, a voz de Deus vai ecoar no jardim, porque ao virar do dia, Deus, ele falava. Ao virar do dia, Deus falava. Então aqui a gente observa uma coisa. Quando Deus desce, Deus procura quem? Adão. E olha bem a expressão que Deus usa. Adão, onde tu estás? Em qual local você está? Deus não perguntou para Adão se ele tinha pecado, qual foi o pecado de Adão. Deus perguntou aonde Adão estava. Porque quando eu pergunto para alguém onde você está, é porque está fora do alcance dos meus olhos, está distante de mim. O que revela essa palavra aqui, quando Deus fala, Adão, onde tu estás? É Deus dizendo, Adão, o que tu fez? Tu foi para distante de mim, tu foi para longe de mim. Escute isso. Deus não está preocupado com o pecado de Adão. Deus está preocupado com a distância que Adão está dele. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado alcança perdão e misericórdia. O que Deus queria de Adão não é que ele se escondesse, porque o pecado traz vergonha. Você vê quando uma pessoa está ativa na obra de Deus que ela peca, não é a igreja que se afasta dela, não é Deus que se afasta dela ou dele, é ele ou ela que se afasta de Deus e que se afasta dos irmãos. Porque o pecado ele traz vergonha e a pessoa quer se esconder. Adão ele vai se esconder porque vai sentir vergonha, ele vai se afastar de Deus. E Deus aqui não está preocupado com o pecado de Adão, mas está preocupado com a distância que Adão está dele. E quando uma pessoa peca, o que Deus quer não é que ela foge, não é que ela se esconde, não é que ela vai para distante de Deus. O que Deus quer é que ela se aproxima com humilhação e que confesse os seus pecados ao Senhor, aonde errou, aonde caiu. Aí Adão fala bem assim, eu estou nu. Aí Deus vai dizer, mas quem te disseste que você está nu? Observe que a conversa da serpente para com Eva gerou destruição. Porque quem dá ouvido para a serpente vai cair, vai ter a vida destruída. Mas quem dá ouvido a Deus, quem conversa com Deus, vai ter a vida restituída, porque agora não é mais a serpente que está dialogando com Eva e nem com Adão. Agora é Deus que está falando com eles. Deus está conversando. Isso aqui é tão forte, irmão, que o pecado de Adão não fez com que Deus se ausentasse do jardim. O homem pecou, mas Deus desce para poder falar com o homem. Observe que tem algo bom nessa história, porque Adão pecou, mas está ouvindo a voz de Deus. E quando a pessoa peca, que Deus fala, que Deus chama, e a pessoa não ouve mais a voz de Deus, não quer mais saber de ouvir a Deus.
Mas Adão, Deus está falando, ele está ouvindo e ele está respondendo. Ele está dando indícios que está ouvindo a Deus. Tem pessoas que não dão sinal que está ouvindo a Deus, porque não move um dedo para poder mudar. Observa que Adão, quando ele fala, eu estava nu, ao Senhor, quem foi que estava nu? Aí falou assim, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Aí a mulher vai dizer, Eva, a serpente me enganou, a serpente me deu. Ou seja, Adão joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. Não é assim que muitos têm feito, mas não quer assumir a sua responsabilidade, que errou, que falhou, e às vezes fica jogando a culpa para um e para outro, e quando não tem ninguém para jogar a culpa, aí fala, foi o diabo. O diabo, ele só vai agir naquilo que ele vê desejo na mente da pessoa. Tu acha que o diabo, quando ele agiu na vida de Eva, é porque ele viu no coração de Eva e na mente de Eva que ela tinha desejo em comer a fruta. O diabo só te oferece algo que você está desejando, que você está querendo. O diabo sabe o que de fato você quer. Veja bem que quando o diabo se aproxima de Eva, porque ele não viu em Adão o desejo de comer, mas ele viu em Eva o desejo. E quando ele viu o desejo, ele se aproximou dela. E ele fez o que? Insistiu com ela. E o que ela fez é a comeu. Porque o diabo só te oferece aquilo que você está desejando. E você só come aquilo que você deseja. Então veja bem que muitos têm caído, muitos têm desviado, muitos têm se afastado de Deus, porque têm desejado aquilo que não é de Deus. E o diabo faz o quê? Vai se encarregar de entregar para você aquilo que não é de Deus em sua vida. É por isso que quando Eva ela começa a jogar a culpa, ela fala, a serpente, se realmente a culpa tivesse toda no diabo, porque tem gente que põe a culpa todinha no diabo e não reconhece as besteiras que a pessoa faz, as besteiras que ele fez, que ela faz. Ele não reconhece a besteira que fez. Aí põe a culpa na totalidade no diabo. Porque se fosse só o diabo culpado, a sentença ia ser só para Satanás. Mas não. O Senhor vai dizer, o homem vai viver do teu suor, do teu rosto. Ele vai dizer para a mulher, ao você gerar, a dar à luz, você vai sentir dor. Ou seja, segundo estudiosos, em uma linha teológica bíblica, e é verdade isso, eu creio, Eva teve outros filhos antes de Caim e Abel. Antes de Caim e Abel. É tanto que ela teve Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Aí Caim recebeu uma marca na testa para que onde ele passasse, as pessoas vissem a marca na testa dele e vissem que é amaldiçoado. E Caim saiu dali e encontrou povos. Ué, de onde que veio esse povo, irmão? Então esse povo veio antes. Então, quando Deus fala, você vai sentir dor ao dar a luz, é porque antes ela não sentia. Antes ela dava a luz e não sentia dor. Por isso que Deus fala, vai sentir dor a partir desse momento. Antes não sentia. Adão vivia tranquilo. Não se cansava, não suava. Por quê? O Senhor vai dizer, do suor do teu rosto, tu vai comer. Você observou essas duas coisas? Aí, a sentença veio para Eva, veio para Adão, e o Senhor olhou para a serpente e disse, e tu vai rastejar sobre o pó da terra. Você vai ferir o calcanhar da mulher, mas a mulher, a semente que nascer da mulher, vai ferir, vai te pisar. Vai pisar, vai te ferir. Então veja bem, irmãos, que nós observa essa passagem bíblica e vê que como que o diabo ele é sagaz, como que ele trabalha. Em um outro estudo, eu vou trazer essa passagem bíblica mais profundo. Vou contextualizar ela mais a fundo para os irmãos, que é um pouco longa essa mensagem. Mas observa como que o diabo ele age, como que ele vê a legalidade, ou seja, Eva, ela viu
ela desejou e o diabo procurou por onde fazer a consumir. Então o diabo trabalha nesses 3 requisitos. Cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que você está desejando. Porque o diabo, o vosso adversário, diz a Bíblia, que ele está em vosso derredor, bravando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está. Uma coisa que Eva não sabia, a gente sabe. No jardim, a serpente se aproximou e enganou Eva. Eva não tinha autoridade sobre ela. Mas nós, hoje, como igreja do Senhor, nós temos autoridade. Lucas 10:19. Eu vos dei poder e autoridade para poder pisar na serpente e em toda força causada pelo maligno. Observa que Deus ele nos deu autoridade para poder repreender a serpente. Você tem autoridade. Quando você vê indícios do diabo agir na tua vida, você pode levantar a tua mão e falar: eu te repreendo, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Observa que no jardim do Éden, o homem caiu, o homem pecou. Mas no livro de João, capítulo 19, evangelho escrito por João, capítulo 19, verso 41, Jesus foi sepultado em um jardim. Ou seja, em um jardim o homem caiu. Mas Jesus, em um jardim, ele trouxe redenção. Ele remiu o homem. Ele trouxe salvação para o homem. Ele trouxe perdão para o homem. Por isso que quando eu li esse texto em João, Jesus foi sepultado em um jardim. Porque no primeiro jardim o homem caiu, o homem pecou. Mas no segundo jardim, Jesus nos redimiu. É tanto que Paulo vai dizer: o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, este venceu, que é Jesus. O primeiro Adão fracassou no jardim. O segundo Adão, que é Jesus, venceu o diabo no deserto. Observe, irmãos, que não é o lugar, mas é a gente estar com a nossa fé, com a nossa vida em Deus, em Jesus. Graças nós damos ao Senhor, porque Jesus morreu, foi sepultado no jardim, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a oportunidade de servir a Ele e nos deu autoridade para vencer a serpente no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário do que você achou, em nome de Jesus.